E já quero começar com algo assim, cara, que eu achei impressionante, né? Que o Dia do Movimento, é lógico, você vai trazer todo o contexto, né? Significados aí do propósito do Dia do Movimento. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Como que surgiu, Uhum. né? Onde surgiu, principalmente, né? Qual que seria, qual que é o objetivo, na verdade, né? Porque a gente tá aqui em São Paulo, né? No Brasil, mas Sim, não começou aqui, né? No isso. Brasil, né? Isso, na verdade, hoje o Dia do Movimento já está em mais de 500 cidades do mundo inteiro, nas grandes cidades globais. E São Paulo é uma cidade muito importante para o mundo, né? Sim. É uma das cidades hubs do mundo e ela é importante demais. E por isso nós estamos também trazendo o Dia do Movimento para São Paulo, mas também para outras cidades do Brasil. O Dia do Movimento começa, na verdade, em Nova York, né, nos anos 80, com dois líderes cristãos. Um deles foi o Dr. McPeer, né? E na época ele trabalhava com a InterVarsity, que é uma organização que trabalha com universitários no mundo inteiro, e ele estava ali em Nova York. E o outro foi o pastor Tim Keller, né, que é muito conhecido pelos seus livros e por muita Sim. coisa que ele tem produzido também. Quando o McPeer vai para Nova York, e o Tim Keller também, a cidade de Nova York, no começo dos anos 80, tinha todos os números eram terríveis. Era uma cidade extremamente violenta, era uma cidade que estava falida, era uma cidade suja, as pessoas estavam indo embora da cidade. E o Tim Keller contava que quando ele ia mudar para Nova York para começar uma igreja, a pessoa falava: você é louco, porque tá todo mundo indo embora, o que, que você vai fazer lá? Então, assim, as condições de Nova York dos anos 80 era extremamente pior do que a gente pode imaginar. Se você acha São Paulo difícil, aquela época de Nova York era muito pior. O McPeer, ele conta uma história que eles tinham mudado para a cidade e estava nos jornais o tempo todo saindo a notícia de um serial killer que estava solto e já tinha matado várias mulheres. E a esposa do McPeer, ela estava grávida na época, ela era uma enfermeira, e um dia ela estava chegando em casa e ela se deparou de frente com esse serial killer. Né? Então ela entrou assustada para casa, ligou para ele, ligou para a polícia, eles vieram preocupados, mas eles entenderam que eles precisavam fazer alguma coisa para trabalhar com isso, para lidar com isso. Então eles mobilizaram um grupo de líderes, um grupo de pastores da igreja, e eles começaram o que eles chamavam de concertos de oração. Né? E a ideia era que esses pastores começassem a se unir para orar pela cidade, pela transformação da cidade de Nova York. Esses concertos começaram a acontecer e o Tim Keller, então, ele era não só um pastor, mas um estudioso, e ele conheceu o McPeer e ele propôs que eles trabalhassem juntos. Na época, Manhattan tinha cerca de 3,3% de cristãos evangélicos, né? E eles começaram a olhar esses números e eles pensaram, a gente precisa fazer algo também para mudar isso. E o sonho deles era que durante a vida deles isso chegasse a 10%. Quando a gente pensa de uma cidade é Sim, é muita muita coisa, coisa. né? Hoje são 6% de cristãos, então que é uma transformação gigante mesmo. Sim. E eles começaram a trabalhar juntos e no primeiro momento eles criaram uma rede que chamava Rede de Transformação, de Multiplicação de Igrejas. E alguns anos depois, eles começaram a rede de líderes para a transformação da cidade. Então, a partir dessa rede, eles começaram a treinar os líderes e pensar como é que nós podemos trabalhar pela transformação da cidade. Então, eles começaram a preparar esses líderes de organizações de impacto social, de igrejas também, Não não governamentais. governamentais, Uhum. para trabalhar juntos, para conseguir mapear problemas e pensar como é que a gente vai trabalhar para abordar esses problemas. Alguns anos depois, eles conheceram mais um líder, que era o Bob Doll. Bob Doll era CEO de uma das principais empresas de investimento do mundo. E ele quis se envolver com esse projeto e eles criaram o que eles começaram a chamar de uma cadeira de três pernas, né? Que era ONGs, igrejas e organizações do mercado, quer dizer, primeiro, segundo, terceiro setor, juntos para estudar os grandes problemas da cidade e juntos desenvolver um plano de ação de longo prazo. Então a pergunta começou a ser: o que nós podemos fazer juntos que nós não conseguiríamos sozinhos?
E nesse processo, desde os anos 80, cerca de 88 até 2010, eles começaram a perceber a mapear a transformação da cidade, né? Ver as mudanças que foram acontecendo na cidade, econômicas, sociais, a questão da segurança e na própria maneira de se pensar como ser uma igreja numa cidade como Nova York. E em 2010, então, eles criaram o Dia do Movimento, que é um dia onde a gente une essas organizações, igrejas, empresas, para juntos a gente celebrar, contar as histórias do que está acontecendo de positivo na cidade, né? Entender quais os problemas que ainda precisam ser abordados e traçar planos juntos para a gente trabalhar no longo prazo, para entender onde nós queremos. Por exemplo, pensando aqui em São Paulo, como nós gostaríamos que fosse São Paulo daqui a 10 anos? Então, como a cidade, né, pode como ser cidade. ocupada da melhor maneira possível para todos, né? Para todos, pensando no bem-estar coletivo. Né? A equidade coletiva. Exatamente. Então, quando a gente olha, fala, ok, quais são algumas áreas de maior necessidade, digamos assim, então a gente começa a traçar projetos, a aprender juntos, criar grupos de comunidade de aprendizado, criar grupos de trabalho, criar mesas de conversa pela cidade e conseguir metrificar as ações e entender os progressos que estão acontecendo, né, nesse processo de desenvolvimento da cidade.